Impressionante como a indústria automotiva já foi impactada por vários fatores, né? Você que cuidou muito tempo disso, cuidando inclusive da suspensão dos carros lá da GM, você sabe o quanto a gente passou por algumas revoluções industriais, né, e tecnológicas dentro da indústria automotiva, até câmbio manual, câmbio automático, carros autônomos, a própria eletrificação, todo esse pacote de segurança, mas eu acho que aquele lá do começo deve ter impressionado muito as pessoas, né, pararem de ver os carros à frente das carroças. Mas o que eu achei mais legal nesse paralelo que o Paulo Manzano colocou ontem no Auto Entusiastas foi justamente isso daí. Lá em 1895, final do século XIX, a população estava sendo impactada por isso, né? Está tirando a tração animal e passando a ser uma tração autônoma, vamos dizer assim, né? Na verdade, ela foi puxada até pela própria bicicleta, né? Que a gente comentou. Ou seja, as pessoas deixavam de andar a cavalo para andar de bicicleta e foram descobrindo outras maneiras de mobilidade, né? E hoje em dia, a gente está vendo essa transformação para o carro elétrico, né? Então tem um monte de gente que acha que o carro elétrico começou ontem, né? Aqui no Brasil, principalmente, a gente começou a ver essa proliferação de carros elétricos. Ok, a BYD vai popularizando isso agora, faz o quê? 2, 3 anos que começou a popularização. Mas, na verdade, a mesma coisa que aconteceu lá no final do século XIX está acontecendo agora. Porque os carros elétricos que nós estamos vendo hoje, eles são evolução daqueles carros lá do final dos anos 90, né? Que a GM lançou o EV1 em 96, aí em 99 ou 98, a Toyota lançou o Prius, que era um carro híbrido, ou seja, todos eles já migrando para uma propulsão elétrica, né? E hoje a gente vê o quê? Um negócio que já vem há 25, 30 anos acontecendo e agora está se tornando popular, né? Por que esse momento agora, que eu até falo não só da chegada da chinesa, eu vejo essa terceira onda da chinesa aqui no Brasil, mas também da parte da eletrificação, por que está tendo esse crescimento tão grande nesses últimos 2 anos aqui no Brasil e nos outros momentos de chegada de modelos eletrificados, a coisa não pegou tão forte? Gerson, qual que é a tua leitura disso? A minha principal leitura, eu acho que é acessibilidade. Ou seja, quanto que custa isso para o afegão médio, né? Quanto que a gente consegue pagar. Num primeiro momento, era um negócio que estava lá em cima, né? Era um patamar muito alto, muito caro, e pela tecnologia elétrica ser uma tecnologia cara, os fabricantes começaram a colocar primeiramente naqueles modelos mais de luxo, mais nobres, que já eram carros mais caros. Então isso não dava muita acessibilidade. A hora que a gente vê esses fabricantes jovens, né, que você pega a BYD, ela tem quantos anos? Tem 10 anos? Acho que não chega a 15 anos de idade, a idade da BYD como fabricante de automóvel. Então, eles vêm com esses preços muito mais competitivos e dentro de um segmento mais baixo, isso começou a dar mais acessibilidade. Todo mundo começou a pensar no seu carro elétrico. O motorista do Uber, hoje, a hora que ele vai analisar que carro que ele vai comprar, ele faz as contas ali de qual que é a vantagem dele comprar um carro elétrico e muitas vezes ele pagar a prestação de um carro elétrico, mesmo que no final da vida do carro elétrico aquele carro não vale mais nem um centavo, o que ele economizou naquele tempo todo de uso, ele já ficou muito melhor do que se ele tivesse pagando manutenções e pagando um combustível tipo do álcool ou tipo da gasolina. Gerson, a gente começou falando exatamente desse impacto de 1895. Nessa linha do tempo do teu histórico na indústria automotiva, 3 anos entre uma montadora e atualmente há 6 anos, né, do nosso... Não. 30 anos. Eu falei 3 anos? Você falou 3, não? 3 é pouco, hein? 30. 30 anos do lado da indústria, né? E agora mais 6 como autoentusiasta, ou seja, do nosso lado aqui da mídia. Quais foram as maiores revoluções que você viu dentro da indústria automobilística? Maiores revoluções? Os maiores impactos. Eu acho que o principal é essa popularização do elétrico. E hoje o que eu vejo é o seguinte, em todos os lançamentos que a gente conversa com executivos de empresas, às vezes
logicamente, eles não falam para a gente o que eles estão trabalhando, no que eles estão fazendo desenvolvimentos. Mas o que a gente percebe é o seguinte: não tem mais ninguém ou pouca gente trabalhando em desenvolvimento de motores a combustão. Entendeu? Recentemente eu perguntei para um executivo de um outro fabricante, e carro sedã, qual que é o teu próximo lançamento? Vai ser um carro sedã? O cara fez aquela cara de conteúdo para mim, assim, do tipo, sedã a gente não pensa mais também. Então, o sedã, você acha que está indo para o mesmo caminho das peruas? Eu acho, sim, sem não dúvida. Se fala mais de peruas também? Não se fala mais de peruas, tá? Sedã está cada vez minguando mais. E um outro que eu te falo, já te adianto, né, que vai minguar, e quem me abriu o olho nisso aí foi o Felipe Ribeiro, que é amigo nosso também, jornalista também, os hatches. Os hatches também estão terminando. O ciclo dos hatches está cada vez ficando mais curto, porque todos os carros estão sendo levantados e estão tomando, vamos falar assim, aquelas dimensões básicas de um SUV. Então está tudo virando meio SUV. Até o Renault Kwid, ele é o SUV dos compactos, né? Então a grande mudança que eu vejo é essa: a migração para o lado da eletrificação, seja com elétrico puro ou nos híbridos. Esse novo híbrido que agora, recentemente, a Stellantis lançou no Fiat, que é o Fiat Pulse, e o Fastback, que é esse híbrido leve, com certeza essa tecnologia nós vamos ver esse ano ainda em carros da GM, nós vamos ver esse ano em carros da Renault, nós vamos ver outros carros aplicando essa mesma tecnologia de um híbrido leve, porque precisa ter isso. É aquilo que eu falo, para conseguir atingir os níveis de emissões que cada vez mais estão mais baixos, mais restritivos, os carros vão ter que andar um tempo ou com o motor a combustão desligado ou com ele fazendo menos força e compensando essa força com uma assistência elétrica. Borini, você levantou o carro ainda há pouco, né? Falando desses carros mais altos, eu vou levantar a bola para um assunto que é a prata da casa de Gerson Borini, que é assunto suspensão. No Máquinas na Pan, a gente estava relembrando, você já deu uma aula sobre suspensão, uma aula sobre direção e também sobre design. Mas eu entendo que como engenheiro na indústria automotiva, a sua especialidade era a suspensão, não é isso? A gente vê muito momento nosso de Brasil entre SUVs e picapes, como a gente falou agora. A gente não vê muito lançamento de sedã, os hatches estão diminuindo, as peruas já praticamente não existem, mas a gente vê cada vez mais lançamentos, seja híbrido, elétrico, a combustão, de SUVs ou picapes. Uma picape importada, por exemplo, quando vem para o Brasil, existe lá um tipo de terreno, um tipo de asfalto, uma mobilidade às vezes muito mais suave que a nossa, principalmente quando a gente fala de São Paulo e das nossas vias públicas, inclusive estradas. Esse carro sofre uma tropicalização, porque quando ele é fabricado, é tranquilo, você como engenheiro, você já vai projetar aquele carro para o nosso terreno. Mas um carro fabricado na Alemanha, ele vem para o Brasil, e lá com aquele asfalto da Autobahn, ele vem para o Brasil, ele sofre uma tropicalização para aquela picape conseguir ler o terreno da mesma maneira? Eu te falo, talvez te responda essa pergunta em algumas fases, né? Todo mundo pensa sempre na parte da suspensão e do combustível. O nosso combustível é diferente e o nosso terreno aqui é diferente, então a suspensão tem que ser adaptada para isso. Mas não adianta você adaptar somente a suspensão, tá? Se você não adaptar o carro inteiro. Tá? Então, o que aconteceu ao longo do tempo, vamos falar assim, e nesses 30, quase 40 anos entre GM e outros fabricantes que eu trabalhei, houve algumas evoluções. Tá? A primeira evolução que aconteceu é na parte estrutural da carroceria. Tá? A carroceria, para vender aqui no Brasil, ela tem que receber alguns reforços a mais. Tá? E esses reforços por quê? Porque a hora que você anda aqui no Brasil, você tem um negócio chamado torção. Então você pega a carroceria do teu carro, você vai passando numa lombada, numa valeta, você vai torcendo muito mais. E isso é fadiga. E fadiga é uma coisa muito interessante. Fadiga é um fenômeno da mecânica que ele é cumulativo. Tá? Por exemplo, se um clipe, se você abrir e fechar esse clipe 10 vezes, quebrar,
Tudo bem, você vai saber. Abrir 10 vezes vai quebrar. Tá bom. Se você abrir 8 vezes e deixar ele aqui em cima da mesa por 1 ano, ele vai estar aí ainda. Daqui 1 ano você vai pegar ele vai ter mais 2 ciclagens só. Você vai dar mais 2 ciclagens, ele vai quebrar. Ou seja, é um negócio cumulativo. Ele não acumula só pelo tempo, e sim pelo uso. A estrutura molecular, ela acaba se modificando. Exato. E fica mais frágil. Exatamente. Então a carroceria sempre precisou receber reforços. Aí o que aconteceu ao longo dos tempos, vamos falar assim, os requisitos de segurança veicular cresceram muito, né, no mundo afora. Então, na Alemanha, nos Estados Unidos, aqueles testes de impacto que são feitos, impacto frontal, impacto lateral, o que foi sendo visto? Que muitos desses reforços para que a carroceria traga mais segurança para os ocupantes, eles ajudavam também na resistência a essa torção. Então, passou a ser necessário menos reforços para esses carros aqui no Brasil. Mas mesmo assim tem que ter reforços. Então, muitos fabricantes, e os principais fabricantes que estão aqui no Brasil, eles têm, às vezes, uma configuração de carroceria para vender um carro na Europa, nos Estados Unidos, e outra configuração para vender no Brasil, na Índia, na China, em países chamados países emergentes ou países em desenvolvimento. Então aí, assim, sofre uma tropicalização. Então a tropicalização começa por aí. Essa seria a primeira fase. E aí você entra justamente nas partes do carro, nas partes móveis, aquelas que estão trabalhando ao passar por uma lombada, passar por uma valeta e passar por esse monte de remendo de asfalto que a gente tem Brasil afora e estradas muito mal conservadas, né, Alex? Então você tem praticamente as buchas de suspensão, né? Aquela pecinha de borracha pequenininha que vai ali numa bandeja e tudo mais. Aquela peça, ela precisa estar de acordo com as solicitações que vai ter aqui dentro, utilizando o carro no nosso terreno. As molas, a mesma coisa, tem que ter uma resistência maior. E o principal de todos são os amortecedores. Os amortecedores, eles têm 2 situações que são muito críticas para o Brasil e para o brasileiro. A primeira é aquela que eu tenho certeza que a maior parte dos nossos leitores, na nossa audiência, seja no meu canal, nos seus canais, eles devem já ter percebido isso daí, que é a queda de roda. Que a hora que você passa numa lombada um pouquinho mais rápido, o carro dá aquela empinada, a suspensão inteira abre, a roda, vamos falar assim, a carroceria vai para cima e a roda vai para baixo. E aí você tem um barulho que é um estampido, que é o fim de curso de abertura da suspensão. Existe uma Esse é o ponto mais crítico? Esse é um dos mais críticos para os usuários, que o usuário ele percebe. Então você passou um pouquinho mais rápido numa lombada, dá um pló na suspensão dianteira.